Olá, amigos. Eu sou o Solomar Rockenbach e apresento o programa Uma Janela para a Cidade. Hoje entrevistaremos o Dr. Rômulo Ferreira da Silva. Seja bem-vindo, Dr. Rômulo, ao nosso programa. Os nossos agradecimentos pela sua participação. Obrigado, Solomar. Olá, amigos do programa Uma Janela para a Cidade. É muito bom poder retornar aqui e contribuir para o sucesso desse programa, levando informação à nossa população. E neste momento, lembramos a você, telespectador, que você pode participar do nosso programa enviando a sua sugestão, a sua ideia, para que a gente possa atendê-lo na altura de sua necessidade, na necessidade do seu bairro. Porque caso você tenha alguma necessidade especial que dependa do poder público nessa cidade, nós temos como cobrar. Então envie através do e-mail que se encontra na tela ou do telefone, que nós iremos atender com a maior alegria e satisfação. Por quê? Porque este programa é um programa de cidadania. A carência de doadores de órgãos ainda é o grande obstáculo para a efetivação de transplantes no Brasil. Mesmo nos casos em que o órgão pode ser obtido de doador vivo, a quantidade de transplantes é ainda pequena diante da demanda de pacientes que esperam pela cirurgia. A falta de informação e o preconceito também acabam limitando o número de doações obtidas de pacientes com morte cerebral. Se todos nós estivermos efetivamente conscientizados, o número de doações pode aumentar de forma significativa. Para muitos pacientes, o transplante de órgãos é a única forma de salvar suas vidas. Um doador pode mudar a vida de várias pessoas. Ela doa 2 rins, ela doa o pâncreas, tira uma paciente da insulina, doa córneas, faz 2 pessoas enxergarem. Então, assim, é grandioso o ato de doação. Se podemos salvar várias vidas, não é uma, 2, nós temos paciente 3.000 na fila de rim, nós temos mais 50, 60 pessoas precisando de um coração, que a gente sabe que senão é uma situação complicada você ver um paciente precisando de um coração sabendo que precisa, infelizmente, alguém falecer para ele receber esse coração. É feito o diagnóstico, uma coisa séria que é feito, 2 médicos fecham o termo de morte cefálica, além de exames de imagem. Tenho certeza que essa pessoa não vai voltar, que realmente, ela foi a óbito, não custa ajudar, fazer 2 pessoas enxergarem, 2 pacientes saírem da hemodiálise e salvar vidas, coração, fígado, pulmão, ossos. A vida da gente, a metade era a máquina e a metade era a casa, né? Então eu esperei todo esse ano, esse monte de ano aí, né? E graças a Deus deu tudo certo, tá dando tudo certo, né? Graças a Deus, né? Não sei quem que me doou, mas sei que todo dia nas minhas orações eu peço para Deus ter misericórdia dessa pessoa, né? Da família dessa pessoa, essa pessoa que foi, né? Que deixou o órgão comigo, né? E as minhas amigas aí que têm a fé em Deus, que elas também chegam o dia delas, né? O que eu tenho é agradecer. Não tem mais o que fazer, né? Esse não tem dinheiro que pague, né? Pensar na vida e agir de forma solidária também faz parte da boa convivência urbana. A doação de órgão é um gesto de amor à vida. Pense nisso. Amo Curitiba, a cidade e você de bem com a vida. Uma campanha para estimular atitudes cidadãs e fazer um ambiente urbano mais humano, com mais afeto. Olá, amigos. Como anunciado, estamos aqui para conversar um pouco com o Dr. Rômulo, levar um pouco de informação no que tange, em especial, a nova ação que surge para a reposição dos valores do FGTS. Dr. Rômulo, essa nova ação, quem tem direito a ajuizar para buscar essa diferença?
Bom, Solomar, muito tem se divulgado através da imprensa, né, a respeito dessa nova ação do FGTS. Isso tem causado um boom nos trabalhadores, na população toda, né, porque é uma ação que ela prevê, na realidade, corrigir um rombo nas contas do FGTS que ocorreram entre o ano de 1999 até o ano de 2013. Assim, quem tem direito, então, a entrar com esta ação são todos os trabalhadores com contas de FGTS no período de 1999 até o ano de 2013. Interessante, você que está nos assistindo. Se você trabalhou de 99 a 2013, você tem direito a essa diferença. Doutor, seria importante também que o senhor comentasse qual o percentual que o trabalhador teria direito a receber no seu fundo de garantia. Isso é muito importante, Solomar. Através de um estudo que foi realizado, através de cálculos, através do índice aplicado nas contas do FGTS, esse índice sempre foi aplicado pelo Banco Central. O Banco Central é um órgão responsável pela remuneração das contas do FGTS. Essa remuneração sempre foi feita pela TR, né? E devido a essa remuneração de maneira inferior, foi verificado que existe um percentual de diferença que varia de 48,3% a 88,3% de correção que deveria ter sido aplicado na conta dos trabalhadores. Veja só, é um valor, uma diferença, um percentual extremamente grande. A diferença que os trabalhadores possivelmente terão a receber é muito grande, porque os valores, o percentual é grande. Então, nesse período foi verificado isso. E é uma ação que está sendo intentada agora, é algo novo, não existe ainda um posicionamento em última instância, mas é algo que vem movimentando toda a nossa população. E os trabalhadores devem procurar isso. Como vocês podem observar no comentário do doutor, são valores grandes, que recai sobre o dinheiro do trabalhador, um dinheiro que era seu trabalhador. Então, eu acredito que você deve de procurar, buscar, resgatar aquilo que é seu. E como o trabalhador deve, doutor, de fazer para tentar buscar essa diferença? Como falei, Solomar, trata-se de uma ação judicial. Então, tratando-se de uma ação judicial, fatalmente esse trabalhador terá que procurar um advogado de confiança, existem hoje muitas associações que estão propondo essas ações, entidades sindicais também estão propondo essas ações. Então, fatalmente, o trabalhador deverá procurar um advogado para que ingresse na justiça e busque essa discussão, busque essa correção de 40%. É bom repetir, porque o valor é um valor considerável, né? Busca essa correção de 48,3% a 88,3% no seu saldo de FGTS. É um valor bastante considerável, uma vez que 88% de um fundo de garantia, se você tinha 100 mil reais, são 88 mil reais que ficam a ver, que você deixa de botar no seu bolso. Eu acho que é um momento oportuno e que o trabalhador realmente deve de buscar resgatar esse direito que é pleno, é seu e não pode abrir mão. Doutor, e qual a documentação necessária que um trabalhador deve de apresentar para buscar essa diferença, ou tentar buscar essa diferença? Bom, primeiramente, para ingresso na justiça, ele vai ter que contratar um advogado. Através do contrato desse advogado, ele vai assinar uma procuração lá com esse advogado, onde ele irá estabelecer percentual de honorários, esse tipo de situação. Um documento que é importante que o trabalhador deve apresentar nessa ação que ele vai ingressar é o extrato do seu FGTS que ele irá obter na Caixa Econômica Federal. Deverá ser um extrato completo do seu FGTS. Por quê? Porque somente através desse extrato é que se irá verificar a existência dessa diferença. Então, ele deve se dirigir até a agência da Caixa Econômica Federal, qualquer agência da Caixa Econômica Federal, e solicitar o extrato do seu FGTS de janeiro de 1999 até a data
no caso até a data de hoje, até o ano de 2013, né? Ou até a data em que efetivamente ele se aposentou. Né? No tocante ao extrato, doutor, seria importante fortalecer. Esse extrato ele pode ser retirado pela internet? Não, Solomar. Esse extrato ele é um documento imprescindível à propositura dessa ação. E esse documento tem que ser obtido pessoalmente na Caixa Econômica Federal, porque, volto a repetir, é o extrato completo da sua conta de FGTS. É todo o histórico de depósitos de FGTS que foram realizados na conta fundiária do trabalhador. É importante que o trabalhador fique atento que esse extrato deve ser retirado na agência da Caixa Econômica Federal. É só chegar e pedir, aguardar um tempo e pegar essa documentação para encaminhar no local que ele assim o desejar para buscar o resgate através dessa ação judicial. Complementando, Solomar, ainda o trabalhador deverá apresentar a cópia da sua carteira de trabalho, é imprescindível que ele leve a cópia da sua carteira de trabalho, de todos os contratos de trabalho que constam da sua carteira, né? Uma cópia também do seu número do PIS. Então, basicamente, são esses documentos imprescindíveis para a propositura dessa ação. Em tendo sucesso, doutor, como será feito o pagamento dessas ações aos trabalhadores? Bom, para aqueles trabalhadores que estão com a conta de FGTS ativa, ou seja, a conta ainda recebe depósito de FGTS, esse valor automaticamente será creditado na conta do FGTS. Né? Será acreditado na conta do FGTS e o trabalhador somente poderá sacar esse valor em caso de aposentadoria, quando ele se aposentar, em caso de rescisão de contrato de trabalho, se ele for dispensado sem justa causa, ele poderá sacar esse valor. E também em algumas situações, algumas doenças que o Ministério da Saúde elenca e permite aí a situação de que o trabalhador saque os depósitos do FGTS. Para aqueles trabalhadores que já estão aposentados, eles poderão sacar automaticamente esse valor, bastando ir diretamente à Caixa Econômica Federal e efetuar o saque desse valor. Porque os valores, repito, em caso de vitória dessa ação, vamos trabalhar sempre com o pensamento positivo de que essa ação venha realmente a trazer um retorno financeiro muito bom aos trabalhadores brasileiros, né? Esse dinheiro sempre será depositado na conta do FGTS. Então, quem sacará, tratando-se de FGTS, quem sacará o valor sempre será o trabalhador, diretamente na Caixa Econômica Federal. E no tocante também, doutor, que é importante nós levamos essa informação a quem nos assiste, ao tempo de duração dessa ação. Você tem uma previsão de quanto leva do ajuizamento à sentença? Olha, Solomar, é uma ação nova, né? É uma ação ainda que se discute uma tese, né? É uma tese que foi levantada, né, a respeito da substituição da TR, aplicação do INPC nas contas do FGTS. Não existe ainda um prazo específico. Hoje, a nossa justiça ela está um pouco mais célere, ou seja, hoje nós trabalhamos através do processo eletrônico. Eu te falo aí a experiência nas ações aí, nessas ações que nós estamos propondo para os nossos clientes, nossos representados, essa ação está tramitando um tanto quanto rápido. Então, nós acreditamos que na forma que nós estamos propondo essa ação, no máximo, aí, uns 3 anos, mais ou menos, o trabalhador já consiga botar a mão nesse dinheiro, né? Mas ainda tudo são especulações. Cada caso varia de acordo com a situação ali apresentada. Outro assunto que seria importante nós levarmos também como informação é o custo. Como é que é o custo para que o trabalhador ajuize essa ação? Existe um custo? Como é que funciona isso, doutor? Bom, tratando-se de um processo judicial, é lógico que há um custo, né? Depende da forma que o advogado contratado irá propor esse processo, se ele vai buscar ações coletivas ou se vai propor individualmente. No nosso caso, que nós estamos propondo, falo isso, né, na situação que nós enfrentamos, estamos levando aos nossos trabalhadores, nós não estamos trabalhando com nenhum tipo de custa. Estamos utilizando o Juizado de Pequenas Causas Federal, que é uma justiça gratuita, onde não há custas, não há ônus nenhum ao trabalhador. Não há risco ao trabalhador que ele sofra algum prejuízo com a propositura desta ação. Prejuízo que eu digo, prejuízo financeiro. Doutor,
No caso, conforme a forma de ajuizamento, pode ocasionar prejuízo ao próprio trabalhador. Bem lembrado, Solomar. Aí sim, lógico, aí nós podemos trabalhar, aí nós temos a situação, se em caso de derrota, né, tem a verba de sucumbência, aí o trabalhador terá que arcar com esses valores, né, valores que são destinados à parte vencedora, no caso aí a Caixa Econômica Federal. O que no caso da Justiça, no Tribunal de Pequenas Causas, não ocorre. O trabalhador fica isento. Então, na verdade, é preferível que o trabalhador ajuize no Tribunal de Pequenas Causas, Tribunal Federal de Pequenas Causas, porque não vai ter custas para esse trabalhador. Poderá ganhar, perder, não. Então, isso é importante que você analise e tenha conhecimento dessa situação. Doutor, mais um assunto que seria importante também a gente tocar é aquele trabalhador que já sacou o fundo de garantia, como é que será pago? Isso o pessoal tem questionado bastante, Solomar. Independente se o trabalhador tenha sacado já nesse espaço de tempo que nós estamos trabalhando de 1999 até o ano de 2013, pode ser que eventualmente o trabalhador tenha sacado o seu FGTS. Isso em nada afeta a ação que será proposta. Por quê? O importante é que neste período entre 1999 até o ano de 2013, o trabalhador tinha saldo nas contas de FGTS. Então, se ele já sacou e hoje ele não tem saldo nenhum no FGTS, não há problema nenhum, tá? Porque o importante é que nesse período ele tivesse valores depositados na sua conta de FGTS, porque foi extremamente nesse período que ocorreram essas distorções na remuneração da conta do FGTS. E se o trabalhador retirou parte do fundo de garantia para a compra de sua casa própria, enfim, ou até mesmo para a doença, esse valor também pode se pedir a correção, doutor? Pode pedir a correção. Esse valor também será computado para efeitos de aplicação dessa correção, que eu volto a frisar, que varia de 48,3% a 88,3%, que foi deixado de ser aplicado na sua conta de FGTS no ano de 1999 até o ano de 2013. Até para levar uma informação, no meu entendimento, o senhor me corrija se eu estiver errado, na verdade, todo o valor, mesmo aquele que foi retirado para a compra de casa própria ou para qualquer um outro uso permitido por lei, ele deixou de sofrer a correção que a gente está buscando no momento. Então, o trabalhador tem direito a receber sobre todo o aporte financeiro jogado no fundo de garantia, essa diferença. É isso aí, doutor? Correto, Solomar. Nós estamos aí tratando de, se essa ação realmente vingar, tiver sucesso de resgatar essa importância ao bolso dos trabalhadores, que a importância é essa que é devida ao trabalho do trabalhador, que é o esforço do trabalhador, que lhe é acreditado mensalmente em sua conta de FGTS. Nós estamos falando aí do maior rombo nas contas de FGTS da história do nosso país, porque os valores são extremamente consideráveis e realmente valores significativos que deixaram de ser corrigidos aos trabalhadores brasileiros. Como o senhor comentou também, doutor, está se utilizando o Tribunal de Pequenas Causas, Tribunal Federal de Pequenas Causas. E se o valor extrapolar aquele limite, que parece que existe um limite, como o trabalhador faz? Ele pode usar por precatória? Como é que funciona isso? Existem situações distintas. O Juizado de Pequenas Causas Federal, ele trabalha com um teto de 60 salários mínimos. O que quer dizer? Então, quando você entrar com o teu processo, esse teto terá que ser de 60 salários mínimos. Isso não significa que no término do seu processo, esse valor deva ser de 60 salários mínimos. Esse valor pode superar 60 salários mínimos. Ele superando os 60 salários mínimos, existem duas situações. Primeira situação, o trabalhador renuncia o valor excedente a 60 salários mínimos e recebe esse valor até 60 salários mínimos através de uma requisição de pequeno valor. Na hipótese de o valor for superior a 60 salários mínimos e o trabalhador não renunciar a este valor, ele receberá o valor excedente ou o valor total, né, através de precatório requisitório. O que é isso? O precatório requisitório tem que se entrar no orçamento da União, tem que se prever no orçamento, tem que entrar até o mês de julho desse ano para o pagamento no próximo ano. Por exemplo, se tivesse entrado até o mês de julho deste ano, pagaria-se no ano 2014. Por exemplo, se vai entrar somente agora no orçamento da União, somente irá pagar esse valor em 2015, então.
Então, são situações distintas. Tá? Que cabe ao trabalhador decidir se quer receber aquele valor inicial ou se o valor extrapolar o permitido, que são de 60 salários mínimos, você pode esperar na sequência que também terá cobertura total, não existirá prejuízo nenhum, né, doutor? Isso. Solomar, me permite uma complementação. Como nós já conversamos, a diferença, ela varia, né? Ela varia de 48% a 88%. Não quer dizer que especificamente ela vai alcançar o teto de 88%. Aí, para cada conta de FGTS, houve uma correção distinta. Então, por isso, a necessidade do extrato do FGTS. Porque somente com o extrato do FGTS é que a pessoa que irá elaborar o cálculo irá apurar o valor que efetivamente na tua conta foi deixado de corrigir. Pode ser que na sua conta foi 50%, foi 60%, e não chega aos 88%. Os 48% e 88,3% são os limitadores, são os valores maiores que foram considerados, foram verificados, que não foram aplicados nas contas correntes. Então, para cada trabalhador vai variar essa correção. O que não deixa de ser um valor elevado, porque 48% é um valor elevado, que você deixa de agregar ao seu fundo de garantia, um dinheiro que é seu, que você poupou para uma vida finda, porque da finalidade dele é isso aí. Exatamente. E outra coisa que eu gostaria, doutor, que o senhor comentasse também, qual a diferença desta ação para as antigas ações contra o fundo de garantia? Solomar, nós temos um histórico em nosso país de planos econômicos que muito assolaram aí, muito prejudicaram o bolso do trabalhador. Nós tivemos em um passado não muito distante, né, num passado recente, aquelas situações dos planos econômicos que não foram repassados às contas da FGTS. Tivemos em 88 e 89, né, o plano Verão 1, plano Verão 2, que também foram expurgos inflacionários que não foram remunerados nas contas da FGTS. Na sequência, tivemos o plano 90, 91 até 92, tivemos o plano Collor 1 e 2, tivemos ainda o plano Bresser. Então, isso foram todos planos econômicos que não repassaram expurgos inflacionários, era o tempo daquela inflação galopante, não repassaram expurgos inflacionários nas contas do FGTS. A ação de hoje é a forma que foi aplicada a ATR, ou seja, o fator de correção aplicado pelo Banco Central do Brasil, não vou dizer que isso foi manipulado, mas ele foi aplicado de forma errônea. E aplicado de forma errônea, causou esse rombo no bolso dos nossos trabalhadores. Então há uma diferença. Aqueles planos econômicos lá atrás, que também lesaram o trabalhador, eram referentes a expurgos inflacionários. Hoje é a forma de correção da conta da FGTS, o índice de correção da FGTS que não foi aplicado corretamente na conta da FGTS dos trabalhadores. Vocês podem observar que, na verdade, quem sempre paga a conta é o trabalhador. Uma vez que se corrige, inclusive as ações anteriores, foi feito um acordão, né, a nível nacional. E, quiçá, se não venham com outro acordão para essa, porque o valor é um valor alto e que quem está pagando a conta, mais uma vez, é o trabalhador. Eu acredito que é um assunto que até nos entristece levar essa informação, porque sempre nas costas do trabalhador. Eu gostaria, doutor, nosso tempo está se encerrando, mas se o senhor falasse, vale a pena entrar com essa ação? Então, o que o senhor recomenda para os trabalhadores? Solomar, vale muito a pena o trabalhador ingressar com essa ação. Ele que busque, pesquise um profissional de sua confiança, sua entidade sindical, suas associações, vá atrás. Vale muito o trabalhador entrar com essa ação, porque, segundo estimativa até da Força Sindical, há um rombo de mais ou menos 300 bilhões de reais, aproximadamente 300 bilhões de reais, 299,9 bilhões de reais que não foram creditados na conta dos nossos trabalhadores. Então é importante que o trabalhador preste atenção. Você, trabalhador, que teve conta de FGTS no período de 1999 até o período de 2013, tá? Que é a data que nós estamos hoje, né? Esse ano, né? Teve conta de FGTS. A sua conta de FGTS
pode ter sido corrigida de forma errada, ocasionando aí uma diferença de correção, volto a repetir, de 48,3% a 88,3%. Prejuízo o trabalhador não terá se entrar bem com a ação, procurar um profissional de sua confiança, ingressar com essa ação. Prejuízo ele terá se não entrar na justiça, se não buscar a justiça para corrigir esse rombo que, mais uma vez, o nosso governo tem praticado aos trabalhadores. Como título de orientação, eu gostaria que o senhor comentasse. Para que o trabalhador busque esse direito, é preferível, então, que ele utilize o juizado federal de pequenas causas, porque não tem risco nenhum. Os demais pode acontecer de sucumbência. Estou certo, doutor? Certíssimo, Solomar. A nossa orientação, o que nós estamos fazendo com os nossos representados, com as pessoas que têm nos procurado para ingressar com essa medida judicial, nós estamos procurando o juizado de pequenas causas, o juizado de pequenas causas federal, e ingressando com esse processo. Por quê? Porque o trabalhador não vai ter custo nenhum no início. Ele terá os custos honorários que ele contratar com o advogado que entrar com a ação. É importante que o trabalhador contrate um advogado, tá? Não entre sozinho com a ação, porque existem algumas complexidades jurídicas que talvez o trabalhador não entenda, né, e possivelmente não possa exercer o seu direito na sua plenitude. Então é importante que ele busque um advogado, busque a sua associação, busque o seu sindicato representativo, que hoje existem muitos sindicatos que estão propondo essas ações, né, sindicatos que estão defendendo os interesses dos seus representados, dos seus trabalhadores e buscando na justiça. Solomar, é uma tese, é uma ação nova, é uma novidade no nosso país, mas pelo nosso histórico passado de ações aí que lesaram milhares aí, milhões de brasileiros, nós temos aí a perspectiva de que essa ação realmente se reverta em valores significativos aos nossos trabalhadores e venha a corrigir essa injustiça, né? Porque, como você falou, o trabalhador, o FGTS é o esforço do trabalhador, é o salário dele, é aquilo que ele recebe mensalmente pelo seu salário e é aquilo que ele vai utilizar na sua aposentadoria para poder gozar da sua aposentadoria, poder proporcionar até uma vida melhor e poder descansar pelo usufruir, né, da merecida aposentadoria. Ok, doutor. Esperamos ter levado um pouco de informações sobre esta nova ação e agradecer a sua participação neste programa e sempre que necessário for, estaremos trazendo o senhor aqui para levar um pouco de seu conhecimento como informação e transparência aquilo que ocorre no nosso país, a nossa gente. Obrigado e até um próximo programa. Obrigado, doutor.